Agora, 3 horas e 42 minutos, de volta com o estúdio CBN. E olha, Campinas ampliou a coleta mecanizada do lixo domiciliar. São mais de 1.400 contêineres que foram instalados nesse ano. Os equipamentos foram colocados entre março e junho na região dos bairros Botafogo, Jardim Chapadão, Bonfim, Ponte Preta, Nova Campinas, Jardim Leonor e também proximidades. São mais aí de 6.000 contêineres, então, aqui na cidade, porém, a nossa reportagem constatou a ausência desses equipamentos fora de áreas consideradas nobres da cidade, fora também da região central. Sobre a instalação de lixeiras em pontos periféricos de Campinas, a gente conversa agora com o secretário de Serviços Públicos, que é o Ernesto Paulela, vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Secretário, boa tarde, bem-vindo ao estúdio CBN. Boa tarde, prazer falar com vocês. Bom, secretário, segundo a apuração então da nossa reportagem, houve essa expansão em junho nessas regiões que eu citei da cidade, mas em relação às regiões periféricas, existe hoje uma previsão de outra ampliação para a instalação desses equipamentos? Olha, a previsão existe. A previsão é que toda a cidade seja contemplada com a coleta mecanizada, containerizada. Toda a cidade é objeto de containerização. Agora, isso tem um custo, né? Um container, ele tem um custo estimado aí de R$3.000. Então, nós temos que fazer essa ampliação de acordo com a disponibilidade de orçamento que a prefeitura tem. A PPP do lixo, que é uma coisa que deve ser retomada, ela prevê que o concessionário de resíduos sólidos implante, no prazo máximo de 5 anos, a coleta mecanizada em toda a malha viária da cidade. Mas enquanto ela não acontece, nós estamos ampliando em números menores, né? Já temos 6.500 contêineres instalados. Nós começamos por Barão Geraldo, lá em 2014, cidade universitária, ampliamos para os distritos de Souza, Joaquim Egídio, Proença, Ponte Preta, Chácaras Primavera, Botafogo agora, Cambuí, área central, ou seja, a nossa atenção maior é para regiões mais adensadas, né? Regiões que geram mais lixo porque o container, ele é um instrumento, uma ferramenta de gestão de resíduo muito importante. Por quê? Hoje, a rua, o bairro, a região que não tem a coleta containerizada, tem horário para colocar o lixo na calçada, que é o horário próximo ao horário da coleta. O container, ele fica disponível 24 horas por dia. Então, o cidadão pode colocar o seu lixo para coleta qualquer hora do dia. O container, ele está lá disponibilizado. Então, é um avanço muito grande, não só por esse motivo, mas principalmente pela questão de sanitária, né? Por conta de animais, geralmente cachorros, gatos, né, que rasgam o saco de lixo e acabam causando esses problemas. Isso deixa de acontecer, sim, sem sombra de dúvida. E tem um ganho muito grande também na operação da coleta, né? Porque a coleta normal, sem container, ela exige 4 garis na coleta. A coleta containerizada, apenas 2 garis. Então, existe um custo menor na operação e a própria prefeitura paga um valor menor para aquelas áreas onde é containerizado. Secretário, agora vou pegar o gancho que o senhor falou aí do cachorro que rasga o saco, né, de lixo, sim, mas
a gente vê, infelizmente, também humanos, né? Pessoas em situação de rua que Sim, têm feito isso também. E eu sim, queria falar sobre isso, agora levando para um outro lado, que é o lado do vandalismo, né? A gente não está falando sim, agora do container, mas sim daquele lixo, aquelas cestas azuis que eram colocadas na Francisco Glicério, que tiveram que ser substituídas por outro material sim, porque foram vandalizadas. E a gente sim, sabe também que os containers são vandalizados. Então, quanto isso sim. tem de prejuízo, o quanto isso atrapalha uma expansão para outros locais da cidade? Olha, a nossa média de vandalismo, né? Nós temos aí uma média de 30 contêineres por mês que precisam ser substituídos. A R$ 3.000 cada container, nós estamos falando aí de R$ 90.000 de prejuízo por mês por conta de vandalismo, né? Aquelas papeleiras azuis que na Glicério nós substituímos por papeleiras de concreto, foram substituídas principalmente pelo alto grau de vandalismo que ela sofre. Não só vandalismo, Guarizo, mas essa papeleira ela tem plástico PAD, né, que é o polietileno de alta densidade, e tem ferro, tem material ferroso. Então, infelizmente, elas passaram a ser vandalizadas para vender para ferro velho, reciclagem, esses materiais. Então, veja bem onde vai a audácia, né, de algumas pessoas quando vandalizam equipamento público, né? Secretário, o senhor disse sobre não haver ainda um orçamento para a instalação desses contêineres em toda a cidade, né? Mas nas Sim. próximas etapas aí desse projeto, quais regiões devem ser contempladas e quando isso deve chegar às regiões mais periféricas de Campinas? Então, nós temos uma questão aí operacional, né? Ou seja, como eu falei, a coleta de contêineres é feita por um caminhão diferente daquele caminhão que coleta o lixo sem contêiner. Por quê? Porque ele tem um elevador que tem que içar o contêiner, bascular o contêiner dentro do caminhão, é um veículo diferente. Então, quando nós ampliamos a coleta para a containerização, necessariamente nós temos que ampliar a frota específica para aquela coleta, né? Então é investimento. Um caminhão desse hoje ele custa quase R$ 1 milhão. E é investimento, é custo. Hoje Campinas tem quantos desses veículos, secretário? Nós temos 50 veículos desse tipo hoje Certo. na coleta. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta agora também. Vou Sim, pegar como exemplo ali a região da Barão de Jaguara, tá? Que a gente está próximo da sim, Glicério, que além dos contêineres, a gente tem pontos ali de coleta de recicláveis, né? sim. Nesse caso do container, secretário, acaba perdendo muito lixo reciclável também, já que ele vai para o caminhão e ele é triturado ali com todo o lixo orgânico. Isso faria com que tivesse que ter uma infraestrutura maior do que os containers para equilibrar essa questão da reciclagem? Então, a coleta containerizada hoje, ela é específica, exclusiva de lixo orgânico. Ela não é preparada para lixo reciclável. Inclusive, tem um adesivo colocado no container dizendo lixo orgânico. A coleta seletiva, ela existe, não containerizada, mas ela existe em 70% da cidade, né? Não só pela prefeitura hoje, mas também hoje por cooperativas de recicladores. Por exemplo, para dar um exemplo, nós temos a Reciclamp, que é uma importante cooperativa de recicláveis, ela coleta vários condomínios na cidade, né? Sem que a prefeitura tenha que entrar para fazer. E isso é muito importante para as cooperativas, que significa renda.
porque esse material ele é vendido no mercado de recicláveis. Dessa forma, então, precisa ter conscientização do cidadão de não colocar no container de lixo orgânico material reciclável e observar naquela rua, naquele bairro, o dia em que é feita a coleta de material reciclável. Secretário, aproveitando também sua participação aqui no estúdio CBN, a gente teve no final de semana aí aquelas rajadas de vento que derrubaram mais de 50 árvores aqui na cidade. A Secretaria de Serviços Públicos é quem fez o trabalho de remoção e havia essa expectativa aí de término para quarta-feira, né? Hoje, como é que está o andamento desse trabalho? A gente teve já uma conclusão ou não, agora com tempo mais firme, se não, quando esse trabalho aí deve ser concluído? Ele deve ser concluído amanhã, quarta-feira, né? Nós estamos finalizando esses trabalhos. Todas as 15 equipes do Departamento de Parques e Jardins foram destinadas exclusivamente para esse trabalho e deveremos, então, na quarta-feira, finalizar toda a recolha desse material das ruas. Secretário, mais um assunto aqui que veio do nosso ouvinte, o Marcos, meu quase xará, né? Ele diz o seguinte, que a iluminação no trecho do BRT entre a Estação Aurélia e a ponte do antigo VLT foi roubada há mais ou menos um ano. Já houve reclamação no 156, na Conecta, né? Ou seja, é um serviço terceirizado e continua escuro. Nesse caso, né, o senhor como secretário de Serviços Públicos, o que o senhor pode dizer para esses problemas da Conecta, né, já que ela assumiu a gestão aí da iluminação? Bem, veja, no caso específico, foi reposto a fiação por 3 vezes. As 3 vezes em que houve a reposição de toda a fiação, ela foi furtada novamente. Então, esse problema aí se deve a furto de cabos, não a problema técnico de iluminação. Correto. Mas nós estamos trabalhando para restabelecer essa questão junto com a Conecta. A Conecta ela faz 2 trabalhos, né? Ela faz a manutenção, troca de lâmpadas e circuitos e modernização por LED. A troca de lâmpadas, a manutenção está funcionando bem. Então, nós já temos aí um cronograma, né? Eu não saberia te dizer agora exatamente quando isso vai acontecer, mas deve acontecer nos próximos dias o restabelecimento da iluminação nesse trecho do BRT. Bom, agradeço a participação do Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, falando com a gente sobre a questão dos contêineres aqui na cidade e outros assuntos também. Secretário, muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Boa tarde, bom trabalho para você. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com a CBN. Todo nosso, secretário. Agora 13h55, intervalo aqui no Estúdio CBN. CBN, a rádio que toca notícia.